Bem-vindo ao canal Vida Cristã. Você sabia que a Bíblia fala sobre menstruação? Em Levítico capítulo 15, 19 e 20, Deus criou uma lei para proteger a mulher durante o seu período menstrual, onde considerava ela impura e ninguém deveria se aproximar dela nesses dias. Ou seja, Deus criou uma forma de proteger totalmente a mulher nesses dias mais sensíveis do ciclo dela, para que ela pudesse ficar reclusa, cuidar do seu corpo, acolher as suas emoções. E é isso que nós devemos fazer quando estamos nesses dias. Licença menstrual, primeira empresa a dar benefício no Brasil, tem bons resultados. Em 8 de março de 23, o Grupo MOL passou a conceder 2 dias de afastamento remunerado durante o período menstrual como um benefício para suas colaboradoras. A gerente comercial Carol Mucida explica que as reações impedem de exercer funções em sua plenitude. A Espanha foi o primeiro país europeu em 2023 a aprovar uma lei sobre o tema. Ainda... Paz, meus irmãos. Eu vim falar assim desse vídeo, falar sobre o quê? Sobre o que dizem assim, mas a mulher não devia ser respeitada, né? Aqueles dias dela não é doença, que ela pode trabalhar, que ela pode fazer todo um monte de coisa. E tudo bem, para muitas mulheres isso não faz muita diferença, não. Mas eu vejo um descaso dentro dessa questão da mulher, da saúde da mulher em si, porque ela mesma fez isso com ela, o feminismo fez isso com ela. E muitas mulheres antifeministas, que se dizem antifeministas, acabam por concordar com essas mulheres, dizendo que não, a mulher não tem que dar atenção aos dias dela, não tem que ter repouso, ela tem que trabalhar mais ainda. Quando a mulher está grávida, não é dado a ela a atenção devida que ela deveria ter, inclusive emocional, em toda a questão, sabe? Eu vejo um descaso, uma maldade, a mulher, ela mesma com ela mesma, e aí, em consequência, as outras pessoas, outras mulheres, outros homens, fazendo a mesma coisa. Tanto que chegamos a absurdos como ver homens querendo aquilo após a cirurgia, após a mulher ter o parto da criança, após a cesariana. Temos também casos de homens querendo aquilo com a mulher, com um orifício que fazem, né? Quem tem problema, as mulheres que têm problemas intestinais, usando aquele orifício. E assim, situações bizarras, né? Que acontece por quê? Porque a mulher deixou de olhar para ela mesma e ver que ela é importante, que ela precisa ser cuidada, que ela precisa ser zelada. E as pessoas acham que isso não é um tema cristão. Acredite, é um tema cristão. Eu lembro que no passado costumava se dizer assim, né? A mãe: filha, não faça friagem naqueles dias. Filha, não molhe a barriga. Filha, não vá sair no frio nesses dias, né? E assim, a gente fala assim, nossa, mas que exagero, um exagero isso com a mulher. Não, é o cuidado que a mulher tem em relação ao útero dela, entendeu? A toda a fertilidade dela. Por que eu digo isso? Porque quando Deus separa a mulher, lá no Velho Testamento, por 7 dias, quando ela está naqueles dias que ela está impura, não apenas porque ela está impura, mas porque é o momento dela, é um momento que ela precisa de respeito, de atenção, de cuidados. Isso faz com que o homem veja isso, que a mulher não que ela seja frágil, assim, no sentido intelecto, mas ela é frágil no físico. Portanto, ela precisa de cuidados, ela precisa de proteção, ela precisa de atenção. E ela precisa, neste momento, estar com as outras mulheres, no mesmo período dela, descansando. É um momento de descanso que ela precisa ter para que aquilo melhore. Eu tô falando com esse vídeo que é para as mulheres terem folga nos períodos. Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que para você, mulher, olhe para você com mais cuidado. E escute um pouco mais aquela vovozinha de antigamente, quando ela fala, filha, não lave o cabelo nesses dias. Mas ela não tá falando porque
ela quer ver você suja, ela quer estar com medo de você passar friagem nesses dias. Esses dias são primordiais. E assim, muitos dos males, digamos, ginecológicos que nós temos hoje, inclusive infertilidade, eu acho que vem muito disso, dessa falta de amor próprio da mulher. A mulher se degradou tanto, né? Ao nível de ela não ter cuidados com ela mesma. Por exemplo, a mulher tá grávida, ela quer fingir que tá tudo bem, né? Então, a mulher tá grávida e ela acha que tá tudo bem, ela tem que fazer que nem os outros mandam ela fazer, né? Trabalhe 10 vezes mais. Escute, isto aqui é um assunto cristão. Isso aqui não é um assunto mundano, não, viu? Não é feminista também. Fique sabendo. Então, assim, isso que eu quero dizer aqui, falar para os irmãos, para muitas pessoas, muitos cristãos que fazem canal dizendo que, ou as próprias antifeministas dizendo que é um absurdo que estão querendo fazer a lei para a mulher descansar naqueles dias. Em alguns casos que eu tomei conhecimento, realmente é muito sério a situação. Tem mulheres que têm cisto no ovário, tem situações gravíssimas, sabe? Endometriose é terrível. Tem que ter atestado para poder, que a mulher, isso também atinge, e o que eu andei sabendo, a endometriose, ela atinge não é só assim, mulheres que nunca tiveram filhos, não, atinge mulheres que já tiveram filhos. E isto também, sabe? Então são coisas assim que infelizmente a mulher tá tendo esses problemas ginecológicos devido ao mau cuidado dela mesma, que ela realmente achou que era normal, que ela era igual ao homem, que ela podia moer a barriga, que ela podia passar friagem naqueles dias, que tá tudo bem, que vamos pegar peso, vamos trabalhar dobrado naqueles dias. E não é assim, nós realmente somos mais sensíveis por causa que somos uma terra. E uma terra que precisa ser adubada, cuidada, zelada, descansada. Porque se ele não sabe, tem o descanso da terra, para que ela consiga fertilizar, né? Lembra que no Velho Testamento era um ano de descanso da terra. Estou falando terra mesmo, terra. E nós que somos a terra. Então, eu acho que este vídeo é para quê? Para você, querida, para mim mesma também, olhar para nós com mais amor, com mais cuidado de nós mesmos. Sabe, o seu corpo, meu amor, o seu corpo deve ser zelado e cuidado, não mostrado. Não indo pro Instagram de biquíni ou saindo por aí de biquíni. Ou quando a gente fala em roupas decentes para mulher, não é porque a gente quer que você fique oprimida nas roupas. É para você se autodefender já. Para você entender que você é muito importante, minha linda. Então, este vídeo é para nós, as mulheres. Então, fica a dica aí, minhas queridas. E vejam meus vídeos relacionados às mulheres por aí, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe, comente sobre esse assunto aí pra mim, nesse vídeo, pra saber como é que vocês acham desta opinião, né? Como Deus zela da saúde da mulher. Isso, e hoje nós não nos zelamos, né? Então tá, Deus abençoe. Esse é meu estado depois de quebrar, meu resguardo com 5 dias pós-parto, com medo de ser traída. Eu tive meu filho de parto cesárea e assim que eu cheguei em casa meu marido já veio atrás de mim, pois, segundo ele já tinha passado muitos dias sem fazer nada e tinha suas necessidades. Mas eu falei que não podia pois estava de resguardo e que tinha que esperar 40 dias. Quando ele ouviu isso disse que não ia esperar. E se eu quisesse que ele não me traísse, eu quebrasse o resguardo. Comecei a chorar, e ele brigando comigo, falando para eu deixar de besteira. Ele ficou insistindo e como eu estava com medo de ser traída, ou ele me deixar, eu acabei quebrando o meu resguardo e eu só estava com 5 dias pós-parto. Na hora do ato eu senti uma dor absurda, comecei a me tremer toda, e depois comecei a sangue, sem parar. E depois eu desmaiei, tive que ser levada ao hospital às pressas. Quando cheguei no hospital tive que ser
levada às pressas para a sala de cirurgia, pois estava com uma hemorragia forte. Foi quando tive uma parada cardíaca e o pior aconteceu. Parte 2, meu Deus. Uma seguidora na rede vizinha deu um depoimento super triste que mexeu com todo mundo por lá, que foi, ela tinha acabado de passar por um procedimento médico para a retirada de um câncer no colo do útero, provavelmente causado aí pela vida sexual, né? Que enfim, se foi esse marido que trouxe, se não foi, a gente não vai saber, mas um HPV que virou um câncer de útero, e ela teve que fazer esse procedimento, e o marido dela estuprou ela no resguardo. Por quê? Porque ela disse que ela não podia, tinha recomendação médica de durante 40 dias não praticar sexo, e esse cara segurou ela e disse que se ela não podia fazer sexo vaginal, então ele ia fazer sexo anal, que era o que ele queria, que ela tinha que satisfazer ele, porque se ela não satisfizesse ele ia ter que procurar na rua. Eu acabei de ver o vídeo de uma moça contando o caso de uma paciente que tinha uma bolsa de colostomia e o marido dela não queria que ela fizesse a cirurgia de reversão porque ele mantinha relações sexuais com ela através do estômago, que é o orifício onde se exterioriza o intestino pelo abdômen e possibilita a saída de fezes. Meu nome é Anne, eu também sou interna de medicina, estou no 10º período da faculdade. E, gente, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Pra quem não tá entendendo nada, a bolsa de colostomia é indicada quando o intestino grosso do paciente não tá funcionando mais adequadamente e o paciente precisa de uma alternativa para a saída das fezes. E isso pode acontecer em algumas doenças, por exemplo, doença de Crohn, diverticulite, câncer coloretal, alguma obstrução intestinal, enfim, algumas doenças. Acontece que quando são pacientes mulheres que têm a bolsa de colostomia, muitas das vezes o parceiro obrigam elas a manter a bolsa, mesmo quando o cirurgião já indica a cirurgia de reversão. E, gente, isso é bizarro. Pensa, manter uma bolsa de colostomia em si já é desconfortável. Agora imagina você ser obrigada a manter relação sexual através desse orifício no seu abdômen. E eu falo que é mais comum do que a gente imagina porque no semestre passado a gente viu um caso desse e eu já tinha visto um outro caso parecido antes e o meu professor chegou a comentar que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Infelizmente, essas mulheres passam por isso e não tem muito o que fazer. O estômago, que é o orifício, ele não tem terminações nervosas, então os pacientes não sentem dor ou outras sensações. Porém, ele pode sangrar, pode ficar irritado se manter uma fricção, então tem que ter muito cuidado com ele. Agora, é muito triste ver casos como esses e a gente não pode fazer nada além do que orientar. E muitas vezes elas vão pelo que o marido decide, não pelo que elas querem. É triste, enquanto tem tantos pacientes que querem muito tirar a bolsa de colostomia, mas não podem por conta da doença em si, e esses outros que têm a chance, têm a oportunidade de tirar, mas não tiram por questões como essas, infelizmente. Espero que tenham gostado do meu vídeo, muito obrigada por ter assistido meu vídeo. Compartilhe, inscreva-se, dê o like, comente aqui embaixo, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!